Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui no Conversando sobre a Fé para falar daquilo que é importante para nós, que é a tradição, a doutrina, que nos dá referência também para a vida. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões que o nosso povo fez aí diante de alguns momentos anteriores. Os santos têm o poder de interceder por nós? Ou faz milagre? Pode explanar sobre a relação dos santos com a humanidade? Eu gostaria de saber sobre alguns santos: São Longuinho, São Cipriano e Cosme e Damião. São Jorge, quando eu era mais nova, me disseram que não eram santos da Igreja Católica. A primeira coisa que nós devemos entender sobre os santos é o caráter da intercessão. E nós sabemos que a comunhão dos santos, ou seja, o auxílio dos santos, ela vem de uma devoção popular milenar. Há muitos séculos a Igreja ela venera os santos e as suas expressões na forma daquilo que o povo de Deus, aqueles que gastaram a sua vida por causa do Cristo e o amor a Deus, é nisso que leva a pessoa a ser santa e a intimidade com Deus também. Então a primeira coisa que nós devemos destacar quando nós falamos da intercessão significa que a pessoa ela já está namorada eterna, já está no céu. E aqui podemos destacar o número 132 do nosso Yucat. Vai falar assim para nós: sempre que nos deixamos tocar pelo Deus Trino, cresce em nós o amor, somos santificados, curados e salvos. Os santos são pessoas que amam, não porque o consigam fazer tão bem, mas porque Deus os tocou. Eles transmitem às outras pessoas o amor que, de um jeito próprio, frequentemente original, experimentaram de Deus um dia. Quando estiverem junto de Deus, continuarão a santificar a igreja, porque passarão ao céu apoiando-nos no caminho para a santidade. Então os santos eles já habitam o céu. E eles, por ter uma ligação tão forte de amor a Deus, principalmente por sua dedicação em suas vidas, é o que leva então a eles fazerem isso. E há outros santos também que fazem um milagre em vida. E aqui podemos ver e destacar muitos, como São Padre Pio, podemos destacar o próprio São Francisco de Assis e outros também. Mas o que é o milagre? O milagre é a ação de Deus. Sabemos que a pessoa em si, ela não tem o poder sobre o sobrenatural. E a igreja, ela acredita e confia que os santos, eles são os portadores de Deus e guardam essa intimidade. Então, quando o amor dele os toca, faz com que eles, através da oração, muitas vezes, e esta oração faz com que eles encaminhem alguns pedidos de algumas pessoas. E Deus realize, no sentido prático, daquilo que nós conhecemos e experimentamos com fé. E temos também que a nossa realidade como pessoa, como cristão, como vocacionados à santidade, é o que nós devemos focar ao longo de nossas vidas. Todos nós podemos ser santos. Afinal, São Paulo ele cita e fala para nós: sede santos e irrepreensíveis. E a santidade é justamente ser tocado pelo amor de Deus de uma forma profunda e viver esse amor com o foco e na preservação de uma vida devotada e bem gasta no amor ao Evangelho. Primeiro, a história de São Longuinho. Ele também é conhecido como São Longinus, do latim, e o nome dele significa lança. Em João 19, no versículo 34, lá cita um homem que transpassou Jesus e dali jorrou sangue e água.
Esse é o início da história de São Longuinho. Ele tem uma experiência e um encontro pessoal com Jesus. Ele, por ser uma pessoa de baixa estatura, ele é muito reconhecido entre a tradição e os contos que estão relacionados à pessoa dele. Ele sempre encontrava os objetos das pessoas embaixo das mesas. E é interessante que essa devoção do pulinho, ou a questão do próprio momento dele achar as coisas, é que ficou ligado a ele na tradição. Então o surgimento dessa devoção, ela surgiu ali com Jesus, mas a história, a tradição não fala muito em detalhes do que aconteceu com ele depois. Ele se desertou do exército romano logo após se converter em Jesus. E quando ele foi descoberto, ele foi sentenciado à morte por Pôncio Pilatos. E ali, então, nós conhecemos uma outra característica de São Longuinho. São Longuinho, mártir. E ele morreu declarando a sua fé em Jesus, porque se ele tivesse negado a sua fé, ele poderia escapar da morte. Então, a igreja reconhece por ser importante e por fazer-se importante na história, mas temos poucos relatos desse santo. E aqui também temos em Guararema uma igreja dedicada também a São Longuinho. Então, vá lá conhecer um dia. Então agora nós vamos falar de São Cipriano. São Cipriano, ele nasceu por volta de 210 depois de Jesus Cristo, então ele é reconhecido ali uma das grandes figuras do século III. Ele foi bispo de Cartago, isto é, ele foi uma figura muito importante e por ser bispo, ele teve grande influência nos momentos históricos da igreja. E por conta das perseguições que aconteceram aos cristãos naquele tempo, ele se destacou muito por ter muita paciência. Uma das coisas que podemos destacar da vida de São Cipriano é que ele procurou se refugiar durante as perseguições de Décio e Valeriano. Ele foi uma figura importante por ser um exímio pregador, um bom bispo para Cartago e principalmente para o povo da época. Mas ele morreu martirizado e decapitado no ano de 258 por conta da sua pregação. Então, uma das coisas que mais se destaca da vida de São Cipriano é então o ardor, o amor ao Evangelho. São Cipriano, ele foi declarado como padroeiro e patrono da África do Norte e da Argélia. Então, naquela região, a sua devoção é muito conhecida. Vamos falar agora de São Cosme e Damião. Eles nasceram em Egeia, na Arábia, no ano de 260. Eles foram conhecidos, primeiramente, por ser gêmeos. Então, eles eram médicos, estudaram, eram de uma família nobre, e os seus tratamentos naquele tempo eram muito conhecidos porque eles não cobravam das pessoas. E pelo fato de muitos dos tratamentos, e às vezes alguns casos difíceis, pela ciência da época, e as curas que eles promoviam eram reconhecidas até como milagres. E podemos dizer que pela nossa fé, isso passa a ser um milagre, o trabalho da fé e da ciência de maneira conjunta. E no ano de 303, eles são decapitados e martirizados por conta de defender a fé e por conta também, principalmente, de levarem muitas pessoas ao catolicismo. Então, eles são muito conhecidos e popularmente são, principalmente no nosso país, né? Eles são bastante conhecidos, mas o que chama a atenção é o amor e a fé e principalmente o martírio.
na qual levaram os dois à santidade. São Jorge, ele nasceu na Capadócia no ano de 280 e ele transferiu-se para a Palestina e depois se alistou também no exército de Diocleciano em 303. Ele vive um testemunho de fé muito bonito. Ele se declara cristão e ele dá aquilo que ele tinha aos pobres e rasga o certificado dele de alistamento. E uma das coisas que mais também me chama a atenção na vida de São Jorge é o seu martírio. Como era comum naquele tempo, os romanos e os soldados eram decapitados, mas ele é de um profundo amor a nosso Senhor. Então, tudo aquilo que é ligado à mitologia, às lendas de São Jorge, são originárias da Idade Média, como, por exemplo, aquela cena lendária que ele mata o dragão quando passa por uma cidade, e etc. E também as lendas que contam bem da Idade Média com o tempo das Cruzadas. Mas a figura original de São Jorge, ela está ligada ao seu martírio e ao seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas também a se destacar que nos documentos antigos, principalmente os mártires da igreja, eles estão lá. Então, todos esses que a gente contou aqui no Conversando sobre a Fé estão lá nos documentos antigos de Roma. E vocês podem estar procurando e tem fontes, como, por exemplo, o site do Vaticano, que é onde eu obtive essa pesquisa. E se vocês gostaram, dá sua curtida, faça suas perguntas, compartilhem e até um próximo Conversando sobre a Fé. Um grande abraço a vocês.